Boa tarde, muito boa tarde. Demos início aqui à gravação, né? Eu estou ao vivo em uma rede, gravando para outra, para a gente trazer aí as previsões para 2025. Essa previsão ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu já tirei as cartas já estão aqui na minha mesa, por quê? Porque vamos analisar os arcanos, tá? Essa análise vai ser com os arcanos, vai ser com as cartas, mas com os números dos arcanos. Vocês vão entender no decorrer da leitura, ok? Como eu falei, eu estou ao vivo numa rede, então a gente consegue ir interagindo, a gente consegue ir conversando, certo? Para a gente começar, 2025, ele é composto por 4 números, né? 2, 0, 2 e 5, né? Então a gente tem aí 2 vezes o arcano 2, arcano 0 e arcano 5. Temos também o desenrolar desses arcanos, que são a soma, né? Que trazem outros arcanos, e por fim temos o arcano final, que ele vai ser a soma, né? Dos 4 primeiros números, dos 4 números base do nosso ano, ok? Então, para a gente começar, temos um 2, né? 2025, um ano 2, na verdade é um ano 9, tá? Mas temos aí o 2. O 2 é o quê? O 2 é a sacerdotisa. Para quem não estuda, para quem não sabe, a sacerdotisa, ela é um arcano que nos traz muita conexão com o plano superior. Ela fala de luz, fala de sombra, então vai ser um ano onde, para algumas pessoas, ele vai ser pautado pelo ego, para outras pessoas, vai ser trabalhado muito essa conexão com a espiritualidade. Por que eu estou falando para algumas pessoas e para outras pessoas? Porque eu sempre digo para vocês, o futuro, ele não é escrito em pedra, né? Eu não tenho bola de cristal. Nós vamos interpretando e vendo os conselhos que o baralho nos traz, que foi o que eu falei antes. O que estamos plantando para colhermos a nossa realidade. Então, quando a gente fala do 2, estamos falando do quê? Da nossa intuição, da voz da nossa alma, do nosso eu superior, que só conseguimos ouvir quando silenciamos. 2025 ele inicia com essa energia de conexão com a nossa espiritualidade, de conexão com o plano superior, mas principalmente de conexão com o nosso eu. Por quê? Quando estamos desconectados de nós mesmos, estamos correndo. E quando a gente corre, a gente não consegue ouvir a nossa intuição, a gente confunde ela com a nossa mente, e aí o negócio pode não ser legal. Então, o que o baralho abre nos trazendo sobre 2025? Vai ser um ano onde a espiritualidade ela vai estar muito em alta. A nossa conexão com o plano espiritual vai estar muito em alta, se estivermos alinhados. E aí entra o quê? Como vocês viram aqui tem, né, a conexão com o plano superior, que ela vem de onde? Do nosso chakra coronário. O nosso chakra coronário, ele fica no topo da nossa cabeça. Quando esse chakra tá alinhado, a gente consegue ouvir essa voz interior. Vocês vão ver que eu vou puxar várias cartas, tá? Porque eu separei aqui alguns decks, só que as mesmas cartas. Então a gente tem o 2, o 2 e o 2. A papisa, a sacerdotisa e a voz interior. É o mesmo arcano, em decks diferentes. Então, o que esse arcano nos traz? É um ano ótimo para estudos, tá? 2025 vai ser um ano maravilhoso para quem quer estudar sobre espiritualidade, sobre para quem quer buscar novos conhecimentos, mas principalmente para quem vai trabalhar o autoconhecimento. Porque, como eu falei, quando a gente está com esse alinhamento bem feito, conosco, com a nossa espiritualidade, com o plano superior, a gente consegue ter clareza sobre o que fazer, para onde ir, a melhor forma de tomar decisões, os melhores passos a serem dados. E por que eu tô falando isso? Porque seguindo do número 2, né, na sequência temos o 0. O 0 é o quê? O 0 é o louco. O 0 é o louco. O louco, ele é um arcano que, na maioria das vezes, ele nos traz essa energia de imprudência.
tá? Então vai ser um ano para tomar muito cuidado com atitudes impulsivas, com escolhas feitas de qualquer jeito. Como eu falei, para quem tá com o chakra coronário desalinhado, vocês vão sentir o quê? Vocês vão achar que estão tendo uma ideia, mas na verdade é coisa da cabeça de vocês vão confundir, né? Quem tá desalinhado vai confundir a mente com intuição, vai tomar uma atitude ali de qualquer jeito, guiada pelo ego, guiada na impulsividade. E aí, meus amores, minhas amigas e meus amigos, o negócio não é tão legal. Por quê? Porque não é uma escolha consciente, não é uma escolha com os prós e contras bem alinhados. E aí, o que eu falei antes, a gente planta e a gente colhe. Quem planta impulsividade, quem planta correria, colhe o quê? Colhe desalinhamento, colhe desconexão. Por quê? O chakra coronário, quando ele está desalinhado, ele traz essa sensação de desconexão. Então, para quem se sente desconectado com a missão de alma, desconectado com a espiritualidade, muitas vezes até mesmo desconectado com a vida, vocês já podem saber: opa, meu chakra pode estar desalinhado. Né? Estou sentindo falta dessa conexão, não estou sentindo que o meu propósito realmente está sendo vivido. Então, o que o baralho traz? O zero. O louco, ele tem essa tendência à impulsividade. Por quê? Porque ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia e ele quer fazer ela acontecer ali meio de qualquer jeito, sem planejamento, sem pensar, sem analisar, né? E vocês podem até ver aqui, ó, o cachorrinho, ele tenta segurar o louco, tá? Ele tenta, tanto que ele rasga a calça do louco, dizendo, dá uma segurada, louco. E o louco faz o quê? O louco tá com a cabeça lá nas ideias, tá com a cabeça no mundo das nuvens, né? É o fantástico mundo de Bob ali. E ele tá olhando tanto para isso que ele não consegue perceber que muitas vezes ele vai para a beira do precipício, olha só. Deixa eu ver se dá para ver nos dois aqui. Ele vai para a beira do precipício. E ele pode acabar caindo. Por quê? Porque ele foi na impulsividade, ele foi na energia, ele foi sem medir as consequências. Então, o que o baralho nos traz? Analise. 2025 vai ser um ano onde precisaremos de atenção redobrada antes de tomar uma decisão, antes de tomar um passo, vamos colocar dessa forma, antes de dar algum passo. Por quê? Em sequência, de novo, temos 2, o 0, e de novo, mais um 2. Voltamos para onde? Lá para a sacerdotisa. Onde a nossa alma vai estar tentando o tempo todo falar com a gente. Dizendo, filha, filho, vem por aqui, né? Olha só, percebe mesmo se isso tá alinhado? Então é como se assim, vocês fossem ter uma ideia, tá? 2025 vai ser muito pautado nisso. Desejos, vontades, ideias, e aí a tendência a dar um passo meio que de qualquer jeito para chegar lá, né? Então, quero trocar de trabalho. Aí, vou pedir demissão. Vai lá e pede, e fica, meu Deus, mas eu tenho as contas do mês que vem para pagar. As energias, elas estão muito afloradas. Você já, né? Quem tem um pouquinho, quem está tendo um pouquinho de atenção já está percebendo isso. As energias estão afloradas. E aí, nessa impulsividade, nesse momento, pode-se colocar os pés pelas mãos. Então, o baralho fala o quê? Calma. 2025 vai ser um ano para ter calma. Não vai ser um ano para correr, tá? Só que a nossa alma ela vai estar o tempo todo puxando a gente para essa análise de o que eu estou fazendo e principalmente quem sou eu, tá? O quem sou eu, ele vem muito forte na leitura, por quê? Porque se a gente não se conhece, né? Se a gente não tem clareza, primeiro de quem somos, do que buscamos, mas principalmente que somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, o negócio fica descompassado, né? Quem me acompanha aqui, quem acompanha as caixinhas, sabe, né? Como eu falei, basta um pouquinho de atenção para perceber o quê? Que a maioria das pessoas estão no automático. A maioria das pessoas está correndo e não sabe nem para onde está correndo, né? Eu quero, mas quer o quê? Não sei. Então, o baralho fala o quê? Precisa aqui de muita atenção em 2025 com a impulsividade e o confundir a intuição com a mente.
tá? Porque a mente, ela mente o tempo todo. A intuição, ela vem, na verdade, do coração. Ela entra pelo nosso chakra coronário, mas a gente sente aonde? No coração. A gente sente aqui, tá? Seguindo, temos um 5, né? 2025, finalizando com um 5, que é a carta do Papa. O Papa também é um ser extremamente estudioso, tá? Então é um ano, de novo, puxado para estudos, autoconhecimento, qualquer busca, qualquer coisa que tu queira aprender em 2025, tu vai ter mais facilidade, tá? Vai ser um ano muito propício para isso, para buscar informações, para buscar conhecimento. Só que ele também nos fala que em alguns momentos do ano vai parecer que as coisas não estão andando, vai parecer que as coisas não estão acontecendo, vai parecer que não está fluindo. Por quê? Porque não é no nosso tempo. Muitas vezes a gente olha só para o objetivo, né? E esquece que para chegar lá há uma jornada. Então, quando tu começa, por exemplo, uma faculdade, tu não fica pensando no segundo, terceiro semestre, pô, mas eu não me formo nunca, né? Tu analisa matéria por matéria. Pô, nessa matéria eu fui mal, nessa matéria eu fui bem, nessa matéria, entende? Só que aqui vai se estar olhando muito para o objetivo final. Então, o que que o baralho fala? Quando tu sentir nesse próximo ano que parece que as coisas não estão andando, parece que as coisas não estão fluindo, dá uma analisada no que aconteceu nessa trajetória. Que é uma coisa que quando a gente analisa, né, a gente chega nesse final de ano, a gente analisa o que passou no ano que está terminando, a gente muitas vezes sente que não fez nada, que as nossas conquistas não foram do jeito que esperávamos. Mas muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente cresceu para ficar mais perto do que a gente quer alcançar. Então, o que que diz para 2025? Vai ter momentos onde vai parecer que as coisas não estão andando. Por quê? Porque não é só no objetivo final. Vai ser ali um degrauzinho por vez. E aí tu vai ter que saber o degrau que tu tá, o próximo degrau que tu quer chegar, mas também o degrau que tu veio. E o quanto isso tá te fazendo crescer e evoluir para chegar no topo dessa escada. Então, é ali um degrauzinho por vez. Vai ser um ano, de novo, tá? O Papa também é um ser extremamente espiritual, e aqui não estamos falando de religiosidade, tá? Mas voltado para essa coisa de crescimento. Vai ser um ótimo ano para casamentos, uniões, relacionamentos de uma forma geral, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento familiar, relacionamento social, principalmente os relacionamentos que serão pautados nesse crescimento, não só individual, mas também de forma coletiva. Então, aqueles relacionamentos onde as pessoas estão olhando para o mesmo lado, estão olhando para o mesmo objetivo. É aquilo que eu digo para vocês. Somos a média das pessoas com quem a gente convive. Se estamos andando, né, tendo à nossa volta pessoas que não têm alinhamento com onde queremos chegar, o caminho fica mais travado. Então, nesse ano de 2025, vai ser um ano onde, quando a gente começa a vibrar o nosso objetivo, o nosso desejo, o nosso sonho, a dar os passos, porque o louco vai te chamar a dar os passos, para trilhar esse caminho, as pessoas com essa energia vão se aproximar, ou nós nos aproximaremos de pessoas com as mesmas intenções, com os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Então, por isso que eu falo, é para todas as áreas da vida, ok? Seguindo, primeira linha, analisamos. 2025, analisado. Agora, quando a gente divide ali, a gente tem 2, que dá o quê? Dá um 4. No 4 temos a energia do rebelde, muito conhecido como imperador, né? O imperador, para mim, ele tem muito uma energia. Todas essas cartas, né? Elas têm a dualidade, mas o imperador, para mim, ele pesa um pouco mais. Por quê? Porque ele me lembra muito do filme 300, né? Quem tá aqui há mais tempo que já assistiu já sabe. Xerxes e Leônidas. Nós podemos ser líderes, vamos colocar dessa forma, das pessoas à nossa volta, da nossa família, no nosso trabalho, no relacionamento, e isso pode ser de uma forma exemplar, né? Então somos ali exemplo, fazemos por nós e automaticamente isso
evoca dentro das pessoas à nossa volta o desejo de ir pelo mesmo caminho, ou podemos tentar impor. Vou trazer um exemplo muito claro sobre essa questão de imposição. Quantas famílias e amizades se perderam, acabaram, quando teve eleição para presidente? Né? Por quê? Porque muitas pessoas não aceitavam a ideia das outras, às vezes não sabiam se comunicar, não sabiam falar, e aí é uma questão individual de cada um, eu não vou entrar nisso, mas eu quero trazer uma ideia, né, da energia. Por quê? Quando a gente tenta impor a nossa religião, a nossa ideia, a nossa vontade, as nossas crenças para os outros, estamos nos colocando como um ser superior, como um ser mais inteligente, um ser mais esperto e tratando a outra pessoa como uma pessoa que não tem a capacidade de tomar as próprias decisões, de pensar, de analisar. Quando falamos de adultos, precisamos ter a consciência de que a pessoa pode, né, tomar as próprias decisões. Então, o que o imperador nos traz? Antes de querer imperar sobre os outros, imperemos sobre nós mesmos. Para isso, precisamos o quê? Quebrar as correntes. As correntes das crenças, das visões, das interpretações que trazemos, sem muitas vezes nos perguntar: por que eu escolhi esse caminho? Por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu estou buscando isso? 2025 ele vai ser um ano muito pautado no eu. Mas ele não é o eu baseado no ego, tá? Ele é baseado na nossa verdade. Vai ser um ano onde a vida vai estar te puxando a descobrir a tua verdade. Por isso que para muitos a vida tá travada nesses últimos anos. Para muitas pessoas parece que não tá andando. Por quê? Porque a vida tá te pedindo de novo e de novo e de novo para tu olhar para tua verdade e vocês não estão olhando, vocês estão olhando para fora. Colocando a culpa em A, em B, em C, ao invés de olhar e dizer, não, peraí, o que eu estou fazendo, que caminho eu estou escolhendo, que atitudes eu estou tomando que estão me mantendo nessa posição? Ou que estão me fazendo repetir a mesma história de novo? Porque aqui o imperador ele traz esse tom. Eu estou sendo o meu líder? Ou eu estou tentando liderar os outros sem nem saber para onde eu estou indo? Estou achando que eu sou o dono da verdade dos outros sem nem me perguntar se eu sou o dono da minha verdade? Então, o número 4 nos traz essa reflexão. Quais são as nossas correntes? Quais são as questões que estamos repetindo de pais, avós, antepassados, pessoas que julgamos? Tudo que julgamos nos outros, muitas vezes a gente está repetindo, né? Então, quais são as correntes que te mantêm numa linha de vida ou numa linha, num caminho que não faz mais sentido para ti? Num caminho que quando tu para e analisa, não te traz benefício, mas tu escolhe se manter ali, tá? Em contrapartida, né? Temos o 4 ali, do outro lado, né? Temos um 5 e um 2 que dá um 7. O 7 é o quê? É o arcano do carro. É um arcano de movimento. Só que muitas vezes também impulsivo, baseado nas nossas sombras, baseado nas interpretações e feridas que temos. Quando a gente fala sobre impulsos, precisamos analisar. Vou dar um exemplo. Quando tu vai comprar uma casa, tu não sai correndo, se joga no primeiro negócio e compra. Não, tu vai pesquisar. Quando tu quer trocar de carro, tu não vai pesquisar, né? Mas muitas vezes, no calor do momento, por não saber lidar com as nossas emoções, não saber lidar com as nossas questões, acabamos tomando atitudes impulsivas. Então, carta do carro, ela vem reforçando o arcano do louco, trazendo questões de imprudência, trazendo questões de escolhas impulsivas, trazendo questões de ego novamente. 2025, ele pede parcimônia.
A gente tem a papisa, a gente tem papa, né? Mas ele não é um ano onde estaremos parados. Então não é sobre sair correndo, mas também não é sobre parar. É sobre sim ter a ideia, sim ter a vontade, analisar e dar os passos com segurança. Ele não vai ser um ano tão movimentado como alguns anos que tivemos. Ele vai ser um ano um pouco mais lento. Por quê? Porque ele precisa não, nós precisamos internalizar. Infelizmente, tá? Infelizmente, agora falamos, né, vamos colocar como karma geral, para ficar mais fácil de entender, mas não é isso que eu quero dizer, tá? Quando falamos de sociedade como um todo, precisamos entender que temos a consciência individual e temos a consciência coletiva. Embora tenhamos passado por tudo que passamos nos últimos anos, muitas pessoas ainda não olharam para dentro. Muitas pessoas ainda estão olhando para fora, e é aí que o bicho pega. Por quê? Porque não é sobre os outros, é sobre nós. Então, teremos em 2025 situações onde seremos chamados a olhar para dentro. Seremos chamados a olhar novamente para dentro de nós. Por quê? Porque muita gente não fez a lição de casa. É? Muita gente aí ainda está empurrando a vida com a barriga. Então, o baralho nos fala o quê? Dê passos, mas dê passos analisando os ônus e os bônus. Dê passos assertivos, dê passos que estejam alinhados, não só com a tua espiritualidade, mas com o teu eu interior. Então, por exemplo, né? Quer voltar para um relacionamento que tu sabe que te faz mal? Aonde que isso está alinhado com os desejos da tua alma? Aonde que isso está alinhado com o teu eu superior? Isso é ego puro, é ferida emocional não curada, é imaturidade, é falta de autovalor. Eu vou trazer esse exemplo para ficar bem fácil de entender, tá? Então, temos um 4, temos um 7. Quando a gente pega de novo, 2025, 2025, temos um 9, né? O 9 é o quê? O 9 é o eremita. Aqui dá para ver de novo, né? Ele olhando o quê, ó? Ele olhando não, né? A luz interior dele brilhando. Então é um ano onde a nossa luz vai mostrar o caminho. A luz do nosso coração vai nos mostrar o caminho. Para quem, né, conhece um pouquinho dos decks, os tarôs tradicionais, eles vêm assim, ó. O eremita com a bengalinha, a lanterninha na mão, né? E quando tu tá, vamos imaginar assim, numa floresta, né? Porque o eremita, ele se isola, o eremita, ele tá na caverna dele, ele tá lá, né, vivendo a vidinha dele. Ele sai da caverninha dele, né, com a lanterninha. Ele consegue ver longe? Não. Por quê? Porque a lanterna dele não é um farol, é uma lanterna. Lanterna de mão ainda ali, né? Muitas vezes, antigamente, tinha uma velhinha ali dentro. Isso mostra o quê? O próximo passo. Então, 2025 não é o momento de, de pensar muito longe, vamos colocar dessa forma. Claro que a gente tem que manter planos, desejos, sonhos, né, tudo mais, mas ele vai ser um ano de dar pequenos passos. Vai ser um ano, como eu falei antes, de olhar o degrau anterior da escada, o degrau atual e o próximo. Não é só sobre o topo da escada. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Comentem para mim aqui, gente. Porque é dessa forma que vai ser mais fácil, tá? É um ano onde, como eu falei, eu não tenho bola de cristal. O que eu trago são as interpretações e a facilitação, né? Porque não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. A gente pode facilitar. Então, o que que o baralho fala? Dê um passo de cada vez. Olhando para dentro de ti e se perguntando, tá, peraí, esse passo aqui, ele faz sentido com quem eu sou, com a vida que eu quero viver, com o que eu desejo para o meu futuro? Vamos trazer um exemplo.
Eu sou taróloga, né? Sou terapeuta holística. Trabalho aqui no digital. Eu resolver arrumar, vamos colocar um exemplo, um CLT, né? Num posto de gasolina. Exemplo. Condiz com a transformação que eu quero gerar na minha vida e trazer para a vida de vocês? Não condiz. Né? Claro que tem situações, né? Às vezes a gente precisa ali né, tomar algumas decisões momentâneas, temporárias, mas no médio e longo prazo, como isso agregaria na missão que eu estou fazendo aqui? Não agrega. Eu voltar a ser manicure e resolver abrir um salão amanhã de novo. Vai agregar no quê? Não agrega muito mais eu continuar estudando terapia, eu continuar estudando energia, eu continuar estudando todas essas questões? Então, quando tu olha para o teu trabalho, para as tuas finanças, né? Aquela blusinha da promoção que a gente adora, ela agrega? Se a gente quer guardar o dinheiro para comprar um carro, uma casa, sei lá eu, fazer uma viagem, que muitas vezes tu nem precisa da blusinha. Mas tu compra no impulso, tu compra no ego, né? Então, quando a gente fala de pequenos passos, é essas questões do dia a dia. São esses passinhos de formiga, né? Passinhos de criança. Porque quando estamos aprendendo a andar, porque 2025 vai ser um ano de novos aprendizados. Novos aprendizados sobre nós. Não é sobre o coleguinha, sobre fulano, sobre o namorado, sobre não sei quem, não. É sobre nós. É solitude, né? É sobre olhar para dentro e se perguntar: sou uma boa companhia para mim? Eu estou sendo uma boa amiga para mim? Ou será que, né? Vamos trazer Xerxes de volta. Quando eu erro, eu sou malvada comigo. Eu sou maldosa comigo. Será que eu não faço isso com as pessoas à minha volta? Será que eu olho o meu próximo realmente como um igual? Ou eu me vejo como superiora? Como superior, né? Porque se eu acho que eu faço melhor, que só eu sei fazer, que o outro não sabe de nada, que o outro não entende nada, isso não tá falando sobre o outro. Isso tá falando sobre mim. Que, como eu falei, um verdadeiro líder, ele ensina. Então, quando eu julgo o meu próximo, entendeu? Vou trazer um exemplo sobre isso em relacionamentos, para facilitar, né? Débora, não, ele não consegue. Não consegue, coitadinho. Não, ele é adulto, tem 35 anos. É barbado, vacinado, mas ele não consegue, né? Débora, não, meus pais não conseguem cuidar das finanças deles mesmos. Eles são mais adultos que eu, porque eles me geraram. Mas eu vejo eles como incompetentes. Aí tu vê os outros como menores e se vê como maior, ao invés de ver o teu próximo como um igual. O tempo todo olhamos para fora, porque é mais fácil de olhar para dentro e perceber que, na grande maioria do tempo, vivemos no ego. Somos luz e somos sombra. Temos as duas polaridades, temos as duas energias, somos yin, somos yang, somos feminino e masculino, todos nós temos os dois lados dentro de nós. A questão é como tu utiliza essas energias para, primeiro, evoluir como ser humano
como pessoa, como mulher, homem, mãe, pai, filho, amigo, colega, chefe. Primeiro é sobre nós, depois trazemos isso para fora. 2025 ele vai ser um ano para olhar para dentro, tá? Ao contrário de alguns anos atrás, que foram anos de muito movimento. Tivemos um ano do carro há pouco tempo, que foi um ano de muito crescimento. Para quem soube aproveitar a energia, né? Porque tem isso. Eu trouxe aqui as duas polaridades para vocês. Cada um vai escolher em que energia vai estar. Cada um vai escolher qual passinho vai dar de forma individual, tá? Então, 2025 ele nos traz essa visão e essa reflexão. Vai ser um ano para dar um passo por vez, mas vai ser um ano de movimento, tá? A espiritualidade pede que eu traga uma mensagem final para vocês sobre missão, né? Missão e karmas. Escolhemos estar aqui. Escolhemos vir nessa família, escolhemos não só antes de reencarnar, mas o tempo todo enquanto encarnados. Fazemos escolha. De manhã, quando tu levanta da cama, tu escolhe se tu vai ficar mais 5 minutos ou se tu vai levantar naquele momento. O tempo todo estamos escolhendo. O tempo todo. Eu sei que muita gente tem medo da palavra karma, né? Mas o karma, ele é um aprendizado. Ele é algo que precisamos aprender. Esses tempos, eu até estava conversando com uma consulente e ela falou sobre um mapa que ela fez e deu que ela podia ter tirado a vida de outras pessoas em outras vidas, né? E eu falei, tá, mas qualquer pessoa que já teve outras encarnações, principalmente em épocas de muitas guerras, já fez isso, né? E às vezes a gente olha para o nosso agora e pensa, ah, eu estou pagando por alguma coisa. Fih, tu já pagou. Já pagou. Tu já passou por vários lugares lá quando tu desencarnou, tá? Quando a gente volta, quando a gente encarna de novo, a gente precisa entender que uma das nossas missões é aprender a fazer diferente. Então, se formos uma pessoa que não se tratava bem ou, né, tratou mal algum familiar em outra vida, temos nessa vida a oportunidade de vir nessa mesma família para quê? Para aprender a fazer diferente. Quando falamos em karma coletivo, precisamos entender que muitas vezes não tem, muitas vezes não, né? Não dá pra gente mudar o mundo se a gente não arrumar a nossa cama. Não dá pra salvar a Amazônia se a samambaia tá morrendo de sede. Aí tá tua samambaia ali toda esganiçada, né? Toda seca. Mas tu tá preocupado com a Amazônia. Mas tu não consegue dar água pro raio da samambaia. É muito fácil olhar pra fora. Então esse ano de 2025 ele vai ser pra olhar pra dentro. Ele vai ser um ano onde as coisas vão acontecer, mas não na velocidade que vocês esperam. Não na velocidade que desejamos. E por isso, precisamos focar cada dia mais em nós. Então, quem está me ouvindo agora, já comecem a meditar, tá? Vai ser um ano onde quanto mais a gente elevar a nossa vibração, quanto mais a gente elevar a nossa energia, mais fácil vai ser. Mais tranquilo o processo do ano vai ser. Eu não vou entrar em previsão de... Não. Isso aqui é direcionamento. Para quê? Para que seja mais leve. Porque se eu falar algumas coisas aqui, eu sei que vai ter gente que vai levar para um outro lado, eu sei que vai ter gente que não vai saber interpretar, eu sei que vai ter gente, porque estamos na internet. Então, o que eles me trazem, né? Para que eu fale para vocês. Olhem para dentro. Elevem a vibração de vocês. Para quê?
para que consigamos iluminar o mundo, vamos colocar dessa forma, né? Consigamos iluminar o todo, não só enquanto encarnados, mas também de uma forma mais ampla. Porque para a gente cuidar do nosso próximo, precisamos colocar a máscara de oxigênio em nós. Precisamos cuidar da nossa energia, precisamos cuidar de nós mesmos, tá? Então, assim, princípio, a mensagem é essa. Certo, é um ano 9, é um ano do eremita, mas é um ano com muitos detalhes, né? Onde cada um vai ser responsável pela microparte que vai atingir, vamos colocar assim, né? Vai impactar de alguma forma o macro, mas não vai ser focando no macro, vai ser focando no micro. Então, quando a gente arruma nosso quarto, né? A gente eleva a nossa energia, a gente brilha para iluminar o todo. Certo, meus amores? Então, por hoje é isso. Eu vou deixar um beijo, um cheiro para vocês e, né, espero começar a trazer aí as previsões dos signos de volta. Fiquei bem enrolada, foi uma correria, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, ok? Então, por hoje é só. Um beijo muito grande para vocês, cheio de amor, cheio de luz. E, se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Beijão. Tchau, tchau.